Oi galera do YouTube, tudo bem? Eu me chamo Amara, tenho 39 anos, moro no interior do Amazonas e sou crocheteira. E hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho da minha história, contar para vocês um pouquinho da minha vida com crochê. Estou aqui nas minhas produções, no meio desse monte de fios que eu amo e vim contar para vocês um pouquinho da minha vida no crochê e da minha vida fora do crochê também, para vocês entenderem um pouquinho. Bom, eu sou a filha mais velha de 4 irmãos, né? Eu tinha uma irmã e ano passado ela veio a falecer, né? Com 36 anos. E eu tenho mais 2 irmãos, né? Mais novos que eu. Sou casada, tenho 2 filhas que eu amo e tenho um esposo. Moro, como eu já disse para vocês, aqui no interior do Amazonas e a minha vida no crochê começou aos 10 anos. Antes de eu morar nessa cidade que eu moro hoje, eu morava numa cidade do interior muito longe da capital. E lá eu fui apresentada ao crochê. Uma moça que eu não consigo lembrar quem me apresentou o crochê com agulha de pau, feita de pau assim, e a gente fazia crochê com sacolas, né, com pedaços de sacolas. E aí a gente fazia aqueles tapetes circulares de brincadeira. Isso aos 10 anos. Com 10 anos eu vim embora para a capital junto com meu pai e minha mãe, né, morar em Manaus, e os meus irmãos. E a minha tia, ela fazia crochê. Ela me deu uma agulha bem fininha, um fio bem fininho para eu fazer uma toalhinha redonda, né, circular. E eu não conseguia, a toalhinha ela emborcava, né? Não ficava, os pontos não se alinhavam. E aí, por fim, eu não consegui fazer, né? E o crochê passou na minha vida. Eu entrei na adolescência, idade adulta, fui viver a vida, fiz uma faculdade, né? Eu sou formada em enfermagem, eu sou pós-graduada em urgência e emergência, trabalhei durante 15 anos da minha vida com enfermagem, trabalhei com saúde indígena, trabalhei em estratégia de saúde da família, trabalhei em unidades hospitalares, tanto do governo, né, públicas, como unidades hospitalares particulares. Trabalhei na gestão, enfim, trabalhei em muitos lugares da enfermagem. Em 2020, a gente teve a primeira onda da Covid. Eu trabalhei muito mesmo, gente, porque eu trabalhava no hospital e também trabalhava na gestão, na atenção básica do município. E aí passou a primeira onda da Covid em 2020, 2021, continuei trabalhando muito também na segunda onda da Covid. E assim se deu a minha vida na enfermagem. Quando foi em 2024, na verdade em 2023 eu descobri ansiedade, né? Eu tive um episódio de depressão profunda, assim, passei 3 dias, na verdade passei quase uma semana, assim, sem querer levantar, ficando só dentro do quarto, sem querer viver, né? Depois que a Covid passou, depois de todo aquele trabalho, acredito eu que eu entrei em exaustão. E aí a depressão veio, e aí a ansiedade veio, e eu tive que lidar com tudo isso. Ainda trabalhando, né, na enfermagem. E trabalhei ainda 2022, 2023, em 2024 eu precisei sair do meu trabalho. Né? 2024 eu tive a perda da minha irmã, eu tenho 2 filhas, eu engravidei, perdi um bebê e aí precisei parar, né? O meu corpo precisou parar, minha mente precisou parar e eu parei. Só que quando eu parei, eu sabia que eu não podia ficar parada, porque eu sou uma pessoa muito ativa. Eu tô a todo momento fazendo alguma coisa. Sou crocheteira, dona de casa, sou esposa, sou mãe de 2 meninas, então eu nunca fiquei parada, né? Eu sempre trabalhei muito. E aí eu descobri o crochê. Na verdade, eu redescobri o crochê. E eu pensei, vai ser do crochê que eu vou viver, né? Esse foi o primeiro pensamento que veio na minha cabeça.
Então eu nunca pensei no crochê como um hobby, mas eu sempre pensei no crochê como uma fonte de renda. E aí, mesmo amando, né, sendo um hobby, porque a maioria das pessoas que trabalham com crochê sabe que é extremamente prazeroso você trabalhar com crochê, mas eu já pensava assim, não, eu vou trabalhar com crochê, mas vai ser uma fonte de renda para mim, porque eu não vou conseguir ficar parada. Né? E aí eu comecei a crochetar. Só que quando eu comecei, gente, eu começava a fazer as peças e não dava certo. Embabadava, sobrava ponto, faltava ponto. Assim, foi uma luta. Eu lembro que a primeira peça que eu fiz, que realmente funcionou, foi uma bolsa. E essa bolsa eu dei até para minha prima. Uma bolsa de crochê que eu vi no ateliê da Jennifer. Jennifer Crochê, ateliê da Jennifer Crochê, é assim que fala, né? E aí, vendo as aulas dela, eu comecei a fazer a bolsa e a bolsa deu certo. Depois, com o tempo, eu comecei a fazer os tapetes e aí foram melhorando, foi melhorando. Isso o ano passado, né? Nós estamos em 2025, em 2024, no outubro de 2024. Então, outubro, novembro e dezembro, eu fiquei fazendo crochê, fiquei tentando, fiquei lutando assim para ver se alguma peça dava certo. E deu certo, né? Eu comecei a melhorar os pontos. Eu tenho duas tias que são crocheteiras, né? Mas elas fazem só pra assim, por hobby mesmo. Elas fazem pros filhos, elas fazem pra casa, mas elas não fazem como hoje eu faço. Hoje eu faço crochê pra vender, né? E aí eu fiz e as peças começaram a dar certo. E aí eu pensei, Deus, como eu vou fazer? Porque agora eu sei fazer crochê, mas eu não sei vender. Eu nunca vendi nada na minha vida. Eu sempre falava assim que eu não tinha dom para vender, que eu não ia vender, que eu não sabia vender. E eu pensei, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a ver várias crocheteiras, né? Comecei a acompanhar várias crocheteiras pelo YouTube, pelo Instagram. E eu via, né, as meninas dando dica. Olha, faça assim, faça desse jeito, faça daquele outro. E eu comecei a observar, né? E disse, eu vou aprender a vender. Você imagina, de enfermeira, que vivia dentro de um hospital, que vivia dentro de repartições públicas. Eu vim para minha casa, comecei a fazer crochê e agora eu tinha que vender. Foi um processo, né? Eu moro numa cidade muito pequena, muita gente me conhece, mas aqui as pessoas me conheciam como enfermeira Omara. As pessoas não me conheciam como crocheteira Omara, né? E eu tive que trabalhar isso na minha mente, na minha cabeça, de que era isso que eu queria. Na verdade, eu sabia que era isso que eu queria, né? Eu sempre soube, depois que eu saí do meu trabalho, eu sabia que era isso que eu ia fazer da minha vida. Mas não é fácil. Ainda mais quando você mora num lugar tão pequeno, onde as pessoas te conhecem e tudo. Às vezes bate aquela insegurança. Às vezes a gente pensa, será que vão comprar de mim? Será que vão gostar do meu trabalho? Né? Então, tudo isso passava pela minha cabeça. Até hoje ainda passa, mas bem menos, assim, né? Então, de outubro de 2024, olha que interessante, nós estamos em outubro, né? De 2025, faz exatamente um ano que eu comecei a crochetar, né? E eu comecei a fazer peças e eu abri um outro Instagram do zero, do nada, e do ateliê Fio a Fio, né? Do ateliê Fio a Fio, que é o nome do meu ateliê, que hoje eu vendo para minha cidade. E eu comecei a postar no meu Instagram, no meu WhatsApp, no meu Facebook, comecei a postar as peças, e aí começaram, você tem dessa cor, você tem desse modelo, você faz desse modelo e tudo. E aí eu comecei a fazer algumas peças. Eu fiz e ainda faço muito aquele modelo da Janine Freitas, né? Tapetes da Janine Freitas, eu vendi muito daqueles tapetes aqui, né? E comecei a acompanhar as crocheteiras, comecei a fazer crochê, comecei a oferecer o meu crochê pela internet, comecei a conversar com as pessoas aqui
do município onde eu moro, dizendo, olha, eu tô fazendo crochê, eu faço crochê, e as pessoas começaram a ver, e hoje eu vendo crochê, né? Vendo crochê aqui pra minha região. Como eu falei para vocês no início do vídeo, eu moro no interior do Amazonas. Aqui a cidade onde eu moro é uma cidade metropolitana, próximo, né, de Manaus, mas ainda é interior, a gente ainda considera como interior. E hoje eu tô vendendo crochê, e hoje eu vivo do crochê, né? Eu faço as minhas peças, posto no Instagram, posto no WhatsApp, e aí no Facebook também, e vou vendendo. E, gente, tô aí, né? Tô aí junto com as crocheteiras, assim, eu acompanho muitas crocheteiras aqui pelo YouTube, são mulheres admiráveis, né? Batalhadoras, assim, inspiradoras. A verdade é essa, são mulheres inspiradoras. E aí hoje eu faço crochê para vender. Aqui na minha cidade muita gente já me conhece, né? Por conta do meu crochê, eu já vendo para muita gente. Aquilo que eu tinha tanto medo, eu tinha muito medo da questão das vendas, né? Aquilo que eu tinha tanto medo, hoje eu já não tenho tanto medo assim, porque graças a Deus eu não posso vir aqui dizer pra você que foi difícil pra mim vender crochê. Acredito que pelo fato das pessoas já me conhecerem e saberem que eu sempre fui uma pessoa muito comprometida com tudo que eu me disponho a fazer, eu tive um pouquinho de credibilidade com as minhas clientes. E hoje eu vendo crochê. E vou fazendo as minhas peças, vou postando no WhatsApp, vou postando no Facebook e vou vendendo. Ainda não consegui vender para fora. Eu já mandei peças para fora do Brasil. Eu mandei um jogo de tapete retangular para a Flórida, para casa de uma amiga minha, mas eu não mandei pelos correios. Meu celular caiu. Mas enfim, eu consegui mandar para a Flórida, mas eu não mandei pelos correios, né? Minha amiga viu de lá e aí ela pediu uma dupla de tapete retangular, eu fiz e encaminhei para ela lá na Flórida. Então eu já encaminhei, né? Nunca mandei pelo correio, mas já tá lá. Mas também nunca fiz venda assim para fora da minha cidade, né? Para outros estados. Eu já mandei para Manaus, que é próximo daqui. Aqui no Iranduba eu já tenho uma boa clientela, graças a Deus, que é a cidade onde eu moro, mas nunca mandei para fora do estado. E aí eu resolvi vir aqui contar um pouco da minha história, falar um pouquinho sobre mim no YouTube e quem sabe conseguir pessoas que se interessem pela minha história, pelas minhas vivências, né, por aquilo que eu vou trazer aqui para vocês. E aí hoje é isso, sabe, gente? Eu vim mais aqui para dizer para você que se você quer viver do crochê, se você, mesmo que você tenha uma outra profissão, mas se você não tá feliz, se você não tá bem, né? Eu encontrei no crochê um lugar de fonte de renda, de um lugar que me traz autonomia, de um lugar que faz com que eu veja, né, as minhas filhas crescerem. Eu trabalhava muito fora de casa, as minhas filhas estavam crescendo e eu não estava vendo as minhas filhas crescerem. Então eu optei por vê-las crescer, né? E o crochê, ele pôde me proporcionar isso, ele está me proporcionando isso. Às vezes eu tô aqui trabalhando, a minha filha pequena tá aqui brincando aqui embaixo da minha mesa, né? E é isso, sabe? Se você quer, se você tem esse sonho, cara, só começa. Eu comecei com um cone de barbante errado, porque eu comprei um barbante número 4 para uma agulha 3,5 e eu ficava com dor porque eu não sabia, né, que tava errado, e eu ficava com dor na mão, com dor no cotovelo, com dor nos ombros. Depois eu fui entendendo, vendo os vídeos, né, das meninas. Tem muita coisa boa no YouTube, tem muita crocheteira maravilhosa que dá dica, assim, são dicas perfeitas, né, pra gente aqui no YouTube. E eu sigo todas elas e eu escuto e absorvo aquilo que é bom pra mim, sabe? Lógico, né, que a gente precisa absorver aquilo que é bom pra gente. Se não serve, a gente, peraí, deixa lá. Mas aquilo que é bom pra gente, a gente precisa absorver e aplicar. Então hoje
hoje muito do que eu faço, eu escuto e aplico. Opa, peraí, essa dica aqui é boa, então eu vou aplicar aqui no meu negócio, eu vou aplicar aqui no meu ateliê, né? E aí a gente vai fazendo. Então, se você tem esse desejo no seu coração, se você tem essa vontade, vai, faz, né? Eu, por muito tempo, fiquei com muito medo, né? Mas eu deixei o medo de lado e fui fazer o que eu queria fazer, né? E hoje, graças a Deus, eu já tenho uma clientela. Não vou dizer pra você que é fácil. Ai, é muito fácil. Não é fácil trabalhar de casa, porque a gente não tem todo o tempo do mundo. Quem tem filho, quem tem marido, quem tem casa pra arrumar, as coisas pra fazer, a gente sabe que não é fácil. A gente precisa dividir o nosso tempo, organizar o nosso tempo, né? Pra poder ter um tempo para o crochê. Ontem mesmo eu fui dormir, era quase 2 horas da manhã, porque eu queria terminar uma passadeira e eu não queria deixar para hoje. Eu já queria começar, né, um jogo de passadeira hoje. Ainda tem mais essa questão do tempo, porque quando eu começava eu ficava, assim, no início eu ficava muito frustrada, porque eu passava 3 dias, uma semana para fazer um tapete, porque tudo parece mais difícil, né? E a prática, ela vai levando a gente a melhorar, né? Então eu fui praticando todos os dias um pouquinho. Hoje eu já trabalho muito bem, adquiri a minha Tulip Red maravilhosa, realmente é uma Ferrari, me adaptei super bem a ela. Então assim, a gente precisa começar por algum lugar, né? Então, depois que eu comprei os fios errados, eu comecei a entender que eu precisava comprar os fios certos para as agulhas certas, né? E aí comecei a fazer com 2 cones, 3 cones, às vezes com cores que não tinham muito a ver uma com a outra. Depois eu fui prestando atenção de que, opa, peraí, eu acho que essa cor combina mais com isso. Fui entendendo o que as minhas clientes queriam, né? E aí hoje eu sei que aqui no meu ateliê sai muitos tons terrosos, mas também sai um pouquinho de colorido. Eu tenho até uma peça que depois eu vou mostrar pra vocês aqui, que eu fiz agora, que eu fiz ontem, e eu tô achando ela linda, tô até olhando pra ela aqui. Então é isso, sabe, gente? Se você tem esse desejo no seu coração, comece, né? Não tenha medo, e se tiver medo, vai com medo mesmo, porque eu, por muitos momentos, eu tive muito medo, sabe? Muito medo. Ai, será que vai dar certo? Meu Deus, será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Meu Deus, será que eu vou conseguir proporcionar alguma coisa para as minhas filhas? Eu não vou dizer para você assim, oh meu Deus, que faturamento. Não. Hoje em dia ainda não é assim, né? Eu tenho 1 ano que eu tô crochetando, né? Mas vender mesmo eu comecei esse ano, acho que janeiro ou fevereiro foi quando eu fiz as minhas primeiras vendas, né? Quando eu tinha peças de qualidade, peças com um bom acabamento para eu poder levar para venda. E eu sei que é um período de tempo muito curto, né? Mas eu tô investindo. Eu sei que todas as vezes que eu tenho um pagamento e aí eu começo a fazer um investimento, compro um cone de barbante, uma coisa que aqui eu vejo as meninas, né, pro sul, sudeste, elas têm muito acesso a barbante. Aqui a gente quase não tem acesso a outras marcas. Aqui no município onde eu moro mesmo, a gente só tem uma marca de barbante, né? E é extremamente caro. Aqui eu pago R$42 por 1 quilo de barbante, né? Enquanto para ir para fora as meninas pagam 22, 21, 19, R$25 no quilo de barbante. Aqui eu pago 42. Então assim, não é fácil. Mas a gente vai se organizando, a gente vai se organizando financeiramente, vai organizando o nosso tempo, né? Hoje eu já consigo pagar algumas continhas, consigo me manter, né? Não é nada assim, oh meu Deus, que coisa, mas é o meu começo, né? É o meu início. E é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, coloca aí o sininho das notificações, né? E vem comigo, porque a gente vai ter muita história para contar aqui nesse canal, de muitas coisas que vão acontecendo na nossa vida. Eu vou tentar trazer pelo menos uma vez na semana, agora nesse início, né, de vídeos aqui para vocês. E aí, se vocês gostarem,
vocês vêm comigo pra gente conversar, pra gente bater papo, pra gente tirar dúvida. Deixa aí nos comentários um coraçãozinho assim, ó, pra mim, se você vê, né? Se alguém vê esse vídeo, deixa aí um coraçãozinho pra mim e se inscreve no canal, tá bom? Muito obrigada por tudo e bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora, minha gente. Deus abençoe todos nós, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Tchau!